Olá! Boa noite, luxuosa! Olá! Seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje vamos falar de harmonização em homens, ok? Deixa eu aqui. Tá ao vivo aqui? Não tô aparecendo aqui não, quero me ver. Como é que tá? Nada. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Enquanto isso, vão se ajeitando aí. Pega caneta, papel, para tirar dúvidas, para escrever, ok? Pega esse aviãozinho aí, manda para as pessoas, tá bom? Vamos lá? Hoje vou falar sobre harmonização em homens, tá? Que é um pouco diferente de harmonização em mulheres. Também vou dar uma dica, tá? Você que é homem, que acha que não precisa, que não precisa se arrumar, que não precisa ficar bonito. Isso aí é um pouquinho de arrogância, hein? Então, assim, o amor parte também pela admiração, né? Então, assim, você que é homem, quer ser amado? A gente tá falando de encontrar parceira, não. Quer ser amado? Quer ser admirado? Então, dá um capricho aí no visual também, tá? Nós mulheres, a gente não se arruma para os homens. A gente se arruma para que o homem entenda que nós temos autoestima e gostamos de nos cuidar. E quem se cuida é mais feliz. E quem é mais feliz atrai pessoas felizes também, não é isso? Até porque aquela coisa de metade da laranja já caiu por terra, né? A gente quer pessoas inteiras, né? Ao nosso lado, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é harmonização masculina, ok? Quem já tá aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, Cida Charru já tá aí, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Quem mais tá? Vai entrando, gente, o tema é muito legal, tá? Gostaria que tivesse bastante homem aqui hoje, para ouvir essas coisas. Tá anotando aí, Maria, quem tá entrando, quem vai fazer perguntas? Sim. Então vamos lá? Rosa Cristina entrou. Seja muito bem-vinda, Rosa Cristina. Acho que o meu tá com delay aqui, porque só tô vendo uma pessoa que entrou. Tem homem aí? Deixa Jorge aí. Rodrigues. Ah, tem homem! Bem-vindo, Jorge! Bem-vindo! Então, gente, deixa eu ir começando aqui para prestigiar quem chega no horário, não é mesmo? Por exemplo, hoje eu recebi uma propaganda de uma pessoa próxima falando de micropigmentação labial masculina. E aí eu falei, poxa, coincidentemente hoje eu vou falar sobre harmonização em homens. E aí o que acontece? Ela mandou uma foto, né, de um trabalho e tal, e a boca masculina, com a coloração muito vermelha, né, e também o formato muito em coração. E é isso que eu vejo, as pessoas não diferenciam na hora de fazer uma harmonização de masculina ou feminina. Por exemplo, a minha nora também é micropigmentadora e ela fez a micropigmentação do meu filho, mas a coloração foi bem mais suave e o formato, respeitou o formato de uma boca masculina. Então, assim, eu tô falando esse gancho, não é desqualificando o trabalho de ninguém. O que eu quero dizer é que há diferenças muito sutis
mas que se não forem observadas ficam um tratamento meio grotesco, sabe? De fazer uma harmonização facial, um botox, tudo, se não perceber, se não se atentar a esses detalhes. Por exemplo, se eu for fazer toxina botulínica em homens, eu vou ter que prestar atenção para não arquear as sobrancelhas, a ponta da sobrancelha. Tem que tomar cuidado para não arquear, por quê? Porque não fica bonito. Não fica bonito em homens a cauda da sobrancelha muito arqueada. Já ao contrário de uma cauda de sobrancelhas feminina, né? Então nós mulheres, a gente gosta da cauda da sobrancelha bem arqueada, né? Bem elevada, fica com carão, fica muito bonita, né? Fica muito sofisticada. Já o homem, o que ele quer? Quando a gente vai fazer uma harmonização, por exemplo, que eu estou dando da toxina botulínica, ele quer diminuir as rugas dessa região, ruga de glabela e também os pés de galinha, sem arquear as sobrancelhas. Então eu tenho que fazer de uma maneira um pouco diferente, mudar os limites dos grupos musculares para a aplicação da toxina em homens. Vocês conseguem entender isso? Então assim, tem que prestar muita atenção a esses detalhes, tá bom? Se a mesma coisa, se eu for fazer um rejuvenescimento com preenchimento malar, né? Eu trabalho muito preenchendo malar. Hoje a gente não trabalha mais só preenchendo bigode chinês, porque as novas técnicas entendem que se o bigode chinês está bem marcado, é porque a musculatura da bochecha caiu sobre o bigode chinês, entende? Então, eu faço muito o preenchimento malar, tanto em homem quanto em mulheres. E o mesmo cuidado eu tenho que ter quando for preencher a região malar masculina, porque senão também vai ficar uma bochechinha parecendo bochechinha de mulher, ok? E a gente quer, no caso feminino, uma triangulação, tá? Um triângulo invertido, aqui mais fino, subindo. Isso no caso da mulher. No caso da... Vou ver aqui alguma coisinha aí. Tá ok? Tá filmando você, Maria? Prontinho. Já voltou? Já. Voltou. Pode continuar. Gente, isso aí acontece mesmo, tá? Tá sem a borrachinha daqui tá solta. Desculpa, doutora. Vamos lá? Pode continuar. Então, no caso da gente trabalhar em face feminina, gente, dá um ok aí pra ver se tá bom. Tá bom? Seja muito bem-vinda, FS Galete, Francisca, seja muito bem-vinda. Quer estrelinha. Cleia Nunes. Cida já estava aí. Vamos lá? Francisca Rodrigues. Então, no caso como eu estava falando, no caso da mulher, a gente quer um triângulo invertido. E no caso masculino, a gente quer um rosto mais quadrado, tá? Essa é a diferença. Então, o rosto mais quadrado, se eu subir muito aqui a região malar
vai acontecer que o queixo vai afinar no homem. Então não vai ficar legal, vai ficar desproporcional. O que eu preciso fazer é corrigir sim o bigode chinês, porém sem afinar o queixo. E é muito comum quando a gente faz a harmonização de homem, a gente trabalhar aqui preenchendo mandíbula, para ficar o rosto quadrado, espartano, sabe? Então é muito comum a gente fazer isso para deixar o rosto mais quadrado, mais másculo. Também a gente pode pensar quando for fazer boca, tá? Preenchimento labial também é feito em homens. Vocês sabiam disso? Que também é feito em homens? E a mesma coisa a gente tem que pensar. Boca coração, boca Angelina Jolie, é boca feminina. Então, quando for fazer uma boca masculina, a gente pode dar volume, dependendo do formato do rosto e da espessura labial. A gente pode botar 4, 5 ml num lábio masculino. Porém, o formato, na hora de fazer contorno, a gente tem que tomar muito cuidado. Fazer um arco de cupido com menos delineação, entende? Então, assim, a boca masculina, ela vai ser mais longitudinal, tá? Ela vai ser mais espaçada, ao contrário de uma boca feminina, que a gente vai fazer mais coraçãozinho, tudo isso aí. Então, tem que também tomar cuidado quando for fazer uma boca masculina. Uma outra coisa, um outro detalhe, se for fazer correção nasal, né, com a bioplastia, né, se a gente for fazer correção nasal também, evitar de fazer um nariz muito empinadinho em homens, porque também não fica bonito. A gente lembra de um cantor pop aí que fez isso, que subiu muito a ponta do nariz, não fica bonito para homem, fica desproporcional, entende? Fica bem desproporcional, tem que tomar esse cuidado. Seja bem-vinda, Marina, seja bem-vinda. James Polinário, Maria das Graças. Marina, já agradeci. E James Polinário, seja muito bem-vindo. Então, muitos homens, eles têm medo de fazer harmonização facial com medo de ficar afeminado, tá? Ficar o rosto afeminado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, explicar bastante essas diferenças para desmistificar o medo masculino de fazer harmonização, tá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar também quando utilizar lasers, a gente tem que pensar que a pele do homem é mais espessa, porém ele usa barbeador, né, com mais frequência. Então a gente tem que pensar em afinar a textura da pele, mas com uma certa parcimônia, diferente do que a gente afina a pele feminina, entende? A nossa agressão é menor, eles usam mais aparelho de barbear, tem barba, então isso pode prejudicar a pele deles, tá? Então se vai afinar, se vai fechar poros, tomar muito cuidado com isso, tá? Doutora, tem pergunta já no WhatsApp. Sim. A quantidade de preenchedor para homem é a mesma para mulher? Normalmente não. Normalmente, uma harmonização masculina, a gente usa uma quantidade maior de preenchimento em homens. Primeiro pelo formato em si, né, da face masculina. Também pelo tamanho, normalmente, né, a face masculina é um pouco, ligeiramente maior do que a face feminina.
e também a espessura muscular, tudo isso. Então a gente normalmente utiliza uma quantidade maior quando vai fazer a harmonização masculina. E também dentro da harmonização, se a gente pensar na toxina botulínica, como a musculatura masculina ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais hipercinética e ela tem mais força que eu estou falando em torque mesmo, normalmente a gente precisa de uma quantidade maior para relaxar uma musculatura e sobressair a outra. Tá bom? Consigo fazer preenchimento de olheira? É o Roberto. Tá. Preenche sim, a gente faz preenchimento de olheira, lembrando que para fazer o preenchimento de olheiras, aí tanto faz em homens quanto em mulheres, a gente tem que usar um preenchedor bem leve, tá? Bem fluido, reticulado sim, porém bem fluido, porque senão a olheira pesa, né? A pálpebra inferior, ela é mais fina, mais delgada, mais fragilizada. Se a gente tentar botar um preenchedor mais denso, a tendência é fazer uma pitose da pálpebra inferior, tá bom? Vamos lá. Marina falou que você fez uma excelente explicação. E Emanuele Zora, não deu para entender aqui embaixo. Mas Emanuele não, Moelle Zora Cáceres. Ah, tá, seja muito bem-vinda. Então, gente, eu gostaria que tivesse mais homens aqui na live, mas deixa eu explicar para vocês, gente. Esse tempo que o homem não precisava se cuidar, se enfeitar, cuidar da própria aparência, já caiu por terra, porque hoje, inclusive, isso assim confere mais autoridade, né? Um homem que se cuida, que tem autoestima elevada, isso confere mais autoridade. Uma autoridade saudável, sem arrogância, né? E para as mulheres que não querem ainda que seu parceiro se arrume, fique bonito, faça harmonização, com medo de uma traição e tal, eu quero dizer o seguinte, que o caráter, né, da pessoa não é influenciado pela aparência que ele tem, tá? Então, assim, o amor, como eu falei, parte muito pela admiração, né? A gente admirar o outro, olhar o outro. Eu já até fiz um post, até queria que vocês comentassem lá, eu fiz um carrossel falando sobre isso, né? A gente gosta de ver uma flor bonita, a gente gosta de ver, né, um móvel, uma louça, um estofado bonito. E por que nós, seres humanos, temos assim ainda tanto preconceito com o embelezamento, né? Tanto feminino quanto masculino, como se isso fosse uma futilidade. Sabe que ainda tem gente que ainda pensa isso, que é futilidade, se enfeitar, gastar dinheiro com isso. Isso é o que faz a nossa vida feliz, olhar no espelho e estar satisfeito com o que vê, seja você homem, seja você mulher. Paulo Kleber 107 entrou. Bem-vindo, Kleber. Marina das Graças, gostaria que meu filho fizesse. Ah, sim, sim. E hoje, homens de todas as idades, né, se cuidam, se preocupam com a beleza, e fazem harmonização. Claro, gente, eu vou deixar aqui também uma coisa. Nem toda harmonização é com agulha, tá? Porque a gente sabe que, assim, uma parcela maior de homens tem medo de agulha, não é isso? Então, muitos homens também não querem fazer harmonização porque acham que vai ser agulhado. Claro, se for pensar em preenchedor, toxinas, sim, fios, vai utilizar agulha. Mas
outras coisas. Por exemplo, a gente tem o peeling Hollywood, que associa uma máscara de carvão ativado com um laser Black Peel. Então, assim, melhora muito a textura da pele sem precisar de agulhas. A gente tem jato de plasma, que não fura, que não é agulha. A gente tem radiofrequência. A gente tem outras alternativas para pessoas que querem se tornar, assim, mais confiantes através da própria aparência, transmitir uma aparência de sobriedade, de empoderamento, de confiança, através de uma pele bem cuidada, sem precisar fazer uso de injetáveis, tá? Então, assim, não é só injetável que é harmonização. A gente pode trabalhar com outras coisas para isso, para quem tem medo de agulhas, tá? Quem não tem medo de agulha, a vantagem dos injetáveis é que o resultado, na maioria das vezes, é imediato, entende? É uma aplicação que o cliente já sai da clínica, do instituto, sim, com um resultado satisfatório. Então, é um resultado mais imediato, não precisa de tantos cuidados domiciliares, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Temos que pensar também, voltando ao assunto do rosto masculino ser mais retangular, mais quadrado, a gente tem que pensar nas linhas de força que trabalham essa parte mais quadrangular. Uma coisa que eu sempre falo até nos meus cursos: primeira coisa é sustentar. Então, primeiro a gente faz linhas de força para sustentar, para dar firmeza ao formato do rosto masculino, e depois a gente vem refinando. Quando eu falo refinar, quando eu falo sustentar, trabalhar região malar, região de mandíbula, região do mento, né? Um homem com o queixo um pouco proeminente dá um aspecto assim de bastante força, né? É muito bonito, os homens pedem muito. Então, primeiro a gente faz toda essa sustentação e depois a gente vem refinando. Então, refinar, que alguém aqui perguntou, olheiras, arrebitar um pouquinho o nariz, arquitetura labial e até mesmo reduzir as marcas nasogenianas, que são o bigode chinês, entende? E por último, a gente pensar aí nas toxinas, tá bom? Essa parte é refinamento. O mais importante é você ter antes o compromisso de sustentar, tá? Uma outra coisa também, gente, olha só. Harmonizar, é claro que é rejuvenescer, é deixar as coisas mais harmônicas. Harmônicas não quer dizer que eu vou pegar uma pessoa de 60 anos e fazê-la ficar com a aparência de 20. Isso seria uma desarmonização, é uma desarmonia. Então, muitas das pessoas pensam que fazer harmonização facial é eliminar completamente todas as rugas, é ficar com o rosto imóvel, é ficar sem expressão. Gente, isso aí não é harmonizar, concorda? Você ficar completamente sem expressão, não sabe se está triste, não sabe se está feliz, não sabe se está alegre. Gente, olha só, vamos ter uma expectativa real das possibilidades. Ninguém quer sair daqui, e eu não quero que você, meu cliente, saia daqui com uma cara igual de um robô, sem mexer um músculo, nada disso. Uma outra coisa,
Primeira coisa, antes de pensar em harmonizar, é pensar na qualidade da pele, tá bom? Então, assim, se você seja homem, seja mulher, não trata da sua pele, não passa um protetor solar, não passa não nutre sua pele, bebe pouca água, tudo isso, o que vai acontecer? Por mais que eu queira botar fios, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, o resultado vai ser mais demorado ou aquém de uma pessoa que trata bem o seu próprio organismo, tá bom? Então, entenda o seguinte, por exemplo, preenchedor não tira a flacidez da pele. O que ele faz é fazer uma sustentação, fazer uma volumização em determinada região para compensar uma flacidez que esteja muito aparente. Então, se o indivíduo, o cliente, ele tem toda a musculatura do malar, dos músculos que envolvem as maçãs do rosto muito flácida, e eu coloco um preenchedor malar, quando o preenchedor volumizar e subir essa região, essa pele com essa musculatura, o que vai acontecer? Vai suavizar as linhas de bigode chinês e de olhos. Mas a pele onde não foi colocado o preenchedor precisa ser tratada, porque não tem como corrigir flacidez à distância. E aí, por isso que eu falo, muitas das vezes é preciso colocar um bioestimulador nessa região, seja um bioestimulador como o Radiesse ou o Sculptra, ou um bioestimulador em forma de fios, que são os fios de PDO ou os fios silhuete. Os fios silhuete, eles também são bioestimulador, vão colocar colágeno nessa região. Então é muito comum, eu coloco o preenchedor malar e logo em seguida ou na próxima sessão eu coloco os fios de silhuete que vão estimular colágeno. Colágeno é a proteína que dá força, que dá turgor à pele. Então eu coloco os fios de silhuete, puxo bem e essa região ao longo a partir de 30 dias vai ser estimulado o colágeno e a pele vai ficar menos flácida. Entendam isso. Ah, mas o fulano tem 30 anos que eu vi na internet. Gente, cada caso é um caso. Uma pessoa que tem 30 anos, que se cuida, que tem boa saúde, não vai ter o mesmo efeito com os mesmos produtos que uma pessoa de 60. A pessoa de 60, ela vai precisar, teoricamente, de mais produtos, de uma diversificação de produtos e mesmo assim a resposta pode ser um pouco mais demorada do que um jovem, tá? Então, a verdade, a gente tem que falar. Eu não estou dizendo aqui, não há um preconceito, não há uma ditadura, mas a fisiologia, ela tem que ser explicada, entende? Então, assim, eu tenho muita prática disso, por quê? Porque a grande maioria dos meus clientes são acima de 45 anos, tá? Então, assim, é preciso identificar que uma pessoa com 60 anos é necessário um pouco mais de produtos e uma diversificação de produtos para chegar a um resultado satisfatório. Resultado satisfatório não é pegar uma pessoa de 60 anos e fazer ela parecer que tem 20. É pegar uma pessoa de 60 anos e você não identificar de cara, assim, à primeira vista, quantos anos essa pessoa tem. A pessoa de 60 anos aparentar mais jovem, aparentar com uma pele saudável,
minimizar rugas, minimizar marcas de expressão, fechar poros, diminuir manchas. Esse é o objetivo da harmonização facial em clientes com mais de 50 anos. Não é fazer essa pessoa regredir no tempo e ficar parecendo 20. Até porque eu insisto em dizer, se assim eu fizesse, ficaria desproporcional, não ficaria bonito, ok? Seja isso para homens, seja isso para mulheres, ok? Tem algum homem aí que quer fazer alguma pergunta? O José Wagner entrou, seja muito bem-vindo. Carlos Alberto entrou também, seja muito bem-vinda. Eu, Leão, também, seja muito bem-vindo. Então, essa live é justamente para vocês homens entenderem a diferença de uma harmonização de face masculina para face feminina, tá? Eu tenho muitos clientes, já 30% do meu público, dos meus clientes são homens, 30% já, e vem num crescente. E eu acho isso muito legal, que os homens tenham se interessado mais por se sentir bonito, e isso vai elevar a autoestima, né? Vai se sentir mais atraente, vai olhar no espelho, vai se sentir mais confiante. Eu acho isso muito bom. Quando eu falo isso, eu não penso em nenhuma ditadura de beleza, nem nada disso, não. A busca pela beleza existe na humanidade desde os primórdios. Então a gente vê aí as notícias de desenhos rupestres que mostram adornos que a humanidade já utilizava lá na época pré-histórica. Os homens e as mulheres usavam adornos para se sentirem mais bonitos. E os adornos, o embelezamento, sempre foi considerado como um atributo de saúde, tá? Então, assim, se embelezar, se empoderar com o que vê diante do espelho, sem nenhuma arrogância, é um ato até de generosidade, não é isso? Seja você a beleza que você quer ver no mundo, ou você não quer ver beleza no mundo. Entende? Entende o que eu estou falando? Que é uma coisa assim de direito. Você tem direito de olhar no espelho e estar satisfeito com o que vê. Porque beleza é saúde, e saúde é um direito universal. Entende isso que eu estou falando? Entende? Por isso é importante que mais profissionais saibam atender a demanda crescente de homens na busca pela harmonização de face, pela harmonização de corpo. Entende? A mesma coisa, uma harmonização de corpo masculina. Se eu vou fazer, por exemplo, um abdômen feminino, o que eu vou pensar? Em fazer uma cintura fina, né? Fazer um formato um pouco mais arredondado. Para fazer um abdômen masculino, vou usar o mesmo critério da face. Vou deixar o abdômen mais quadrado, tentar evidenciar mais a musculatura, deixar um shape, né, mais quadrado, como a gente fala por aí. Então, isso é uma forma. Se eu for fazer uma harmonização de glúteo masculino, porque não tem um preconceito, homens também podem fazer a harmonização masculina, que é o bumbum gold. Homem não faz? Faz. Só que o local, a região muscular onde eu vou aplicar os injetáveis vai ser numa região diferente de que eu colocaria
em um bumbum feminino. Entende isso? Então, assim, hoje, homens fazem depilação a laser definitiva, assim, corpo inteiro. Fazem, sim, tratamento de redução de medidas no abdômen, sabe? Ah, eu sou homem, eu vou ficar barrigudão, sentado no sofá. Isso já era. Isso não é mais um pensamento, um comportamento aceito mais isso, sabe? Doutora, MCC Meira entrou, Lenora Moraes 50 entrou. Ah, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, MC Meira, é homem, tá vendo? Eu tô falando pra vocês. Lena Moraes, seja muito bem-vinda. Cida Charrude falou tudo. Muito obrigada. Sabe, essa questão de nós, mulheres, sermos, assim, até de uma certa forma cobrada pela boa aparência e os homens acharem que não necessitam, que eu volto a falar, é um pouco de arrogância, sabe? É um pouco de arrogância. Agora, eu também gosto de falar que você que é mulher, não se sinta cobrada, não. Sinta que é um direito seu, é um direito se sentir mais bonita. É um direito se olhar e estar satisfeito. Quando a gente fala isso, não é se manter preso a um determinado padrão, porque a diversidade ela deve ser encorajada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você se olha e você está satisfeito. Hoje também eu fiz um post falando assim, sabe aquelas pessoas assim, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou? Você sabe que tem gente ainda que pensa isso? Me aceita. Ninguém aceita, amor. Se você não está se aceitando, você quer que o outro te aceite do jeito que você é? Do jeito que você é como? Arrogante? Prepotente? Não. Às vezes eu vejo até aí vou no restaurante, a mulher tá toda arrumada e o homem tá de chinelo. Isso aí é arrogância. Entende que isso é arrogância? Tá desprestigiando a companheira que tá do lado. E se fosse o contrário, é a mesma coisa. Sabe? A gente tá numa época de ser mais solícito, ser mais assim... se colocar mais no lugar do outro também, sabe? De pensar como seria aquela situação se fosse com você, tá? Então, assim, por isso que eu digo, se eu sou um profissional de estética, se eu sou uma biomédica, eu tenho que entender como eu trato um rosto feminino e como eu trato um rosto masculino. Porque se um homem vem para eu tratar o rosto dele, para fazer uma harmonização, e eu não checo essas diferenças e faço o rosto dele ficar afeminado sem a vontade dele, isso é um desrespeito. E eu não gostaria, eu que sou mulher, de ir num profissional que fosse o contrário, que não soubesse a diferença e colocasse em mim um rosto masculino. Então isso é muito importante, saber diferenciar. E também ter humildade se não souber, né? Isso também é importante. O que eu quero dizer é que você que é homem também tem todo o direito de fazer harmonização, seja de face, seja de corpo, sem receber chacota, sabe? Porque no final das contas, sou eu comigo mesmo, é você com você mesmo. É você que se olha no espelho e tem que estar feliz. E tem que estar radiante com o que você está vendo no espelho. E hoje está muito acessível.
Porque os tratamentos reduziram muito de preço, né? Para nós, profissionais, os produtos são ainda tem um custo bastante elevado, mas a margem de lucro que a gente pratica é muito pequena, nunca ultrapassa 30%. Então, assim, ficou mais acessível e hoje tem vários produtos, vários recursos para serem utilizados. A gente tem um leque de opções para oferecer para você, cliente, um leque muito grande. Então, hoje, as pessoas não precisam ficar todas com a mesma aparência, com o mesmo formato. A gente vai respeitar a etnia de cada um e tem, sim, muitos recursos, muitos recursos. Quer falar? Tem uma pergunta? Do nosso cliente que deixou mais cedo no direct. Ele perguntou o seguinte, se ele pode fazer a harmonização total do rosto ou ele pode fazer por etapas? Então, ele pode fazer de uma vez, pode fazer por etapas. Vai depender do que a gente estabelecer para ele. Por exemplo, tem alguns tratamentos que são um pouco mais desconfortáveis para fazer junto com outros. Então, normalmente, primeiro eu trato a pele, né? Então, reduzo manchas, fecho poros, afino a camada córnea, faço isso. E aí, numa segunda, aí nesse caso aí eu aplico o Skin Buster, o que for necessário. Uso laser, Skin Buster, essa parte do skincare. Depois a gente pode pensar em começar com os preenchedores, com o bioestimulador. Isso eu estou pensando na mesma região. Mas se a gente, por exemplo, for botar um Sculptra, pensando em depois colocar também um silhuete, então eu boto primeiro o Sculptra, faço toda a harmonização com os preenchedores e daqui a mais ou menos 30 dias, aí eu coloco os fios silhuete, fica um resultado bem legal. Mas eu, na maioria das vezes, eu gosto de fazer o maior número de procedimentos em uma ou duas sessões, por conta que ainda há muito preconceito e ainda há muitos julgamentos, né? Então a pessoa começa a fazer o tratamento e ela toda empolgada começa a contar, né, para os parentes, para os amigos: olha, eu estou fazendo um tratamento que ainda está na metade ou 1/3 do tratamento, e começam os julgamentos: mas ainda não, ainda tem esse detalhe aqui, ainda tem esse detalhe aqui. E isso muitas das vezes, quando a pessoa tem uma autoestima baixa, se sente influenciada por isso. Então eu gosto de fazer em poucas sessões para que a pessoa já fique pronta e apta até para os comentários, mais fortalecida para os comentários dos amigos, dos colegas, dos parentes, porque há sim uma cobrança muito grande por parte da população, né, para quem está fazendo um tratamento, expectativas irreais, sabe? Tudo isso. E há também muita busca na internet, nem todos os sites de busca são confiáveis, né? Então, assim, eu gosto de fazer em poucas sessões. Tem uma pergunta do nosso cliente Wagner, que ele já faz tratamento com a gente. Aí ele deixou mais cedo pra gente a seguinte pergunta, que ele falou que não ia poder participar da live, que tinha um compromisso, mas ele quer saber essas linhas entre os olhos, se ele pode colocar fio, e ele tem medo de injeção, se tem anestésico. Sim. Então, essa região entre as sobrancelhas aqui é chamada de glabélula, tá? Nessa região, a gente pode utilizar o botox, a toxina botulínica. Para quem tem medo, não dói nada, o botox é muito tranquilo.
para a pessoa quando é muito sensível, eu coloco gelo antes, coloco anestésico tópico, não dói nada. Agora, preencher nessa região, não é a minha terapia de escolha. Eu prefiro colocar os fios, porque os fios, como eu já disse, são bioestimuladores e eles vão produzir a estimulação do colágeno e da elastina e vão suprir essa deficiência. Então, vai preencher aquela ruga profunda que se forma na região glabelar, sem comprometer artérias oftálmicas que passam nessa região da glabela, tá bom? Então, eu dou preferência aos fios nessa região associado à toxina botulínica, tá bom? Sim, sejam muito bem-vindos quem está entrando agora. E a gente já está quase no finalzinho da live, não é isso? Sim. Ó, a pergunta, continuação. A harmonização facial masculina ou feminina é definitiva? Não. A harmonização não é definitiva. Por quê? Porque os produtos, eles são biocompatíveis. Isso que significa? O nosso organismo, ele reconhece esses produtos e utilizam e biodegradam após um tempo. Então, se eu utilizo um produto para estimular a produção de colágeno, ele vai interagir com o meu organismo e o organismo vai produzir mais colágeno. Os preenchedores de ácido hialurônico, eles, além de volumizarem, eles produzem, eles retêm mais água, então produzem uma hidratação muito boa para a região, tá? E isso confere uma pele mais jovial. É assim que um preenchedor deixa a pele mais jovial, né? Uma pele mais hidratada, mais viçosa, além de volumizar. E isso não é definitivo, porque definitivo seriam produtos muito utilizados no passado, que não eram compatíveis, biocompatíveis, e ficava como se fosse um cimento, vamos dizer assim, a grosso modo. O que acontece? O envelhecimento cutâneo, como dos nossos órgãos e tudo, ele continua ocorrendo, né? Então, todos os dias a gente continua envelhecendo. E aquela região que era colocado, por exemplo, PMMA, ela ficava desproporcional ao envelhecimento cronológico que continua acontecendo ao longo dos dias, dos anos e tal. Então, hoje a gente não faz mais nada dessa forma assim definitiva. E uma coisa também que eu quero falar para vocês. Muitas pessoas até falam assim, então eu vou fazer uma cirurgia plástica. A cirurgia plástica também não é definitivo, tá? Quem tá pensando assim, eu vou cortar, vou fazer uma cirurgia plástica, a cirurgia plástica também não é definitiva. Hoje, a gente só pensa em cirurgia plástica, principalmente facial, em último caso. Por quê? Porque numa cirurgia plástica convencional, a gente corta pele, a gente reposiciona músculos, corta vasos sanguíneos, vasos linfáticos, corta. Então, isso é um dano que se faz às estruturas. E esse dano pode levar a uma pele desvitalizada, a uma pele sem viço, sem brilho, e mesmo assim, a pele vai continuar sofrendo agressões cronológicas, intrínsecas e extrínsecas, e você vai continuar envelhecendo, mesmo tendo cortado e feito uma cirurgia plástica, tá bom? E aí o resultado depois pode ser danoso,
algumas pessoas gostam de resultados assim, simplistas. Ah, eu não vou tratar da pele, eu vou lá, corto e faço uma cirurgia plástica. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mesmo que você opte por fazer uma cirurgia plástica, você tem que tratar da pele, você tem que hidratar a sua pele, você tem que dar nutrientes, você tem que colocar DMAI, você tem que colocar Skin Buster, que é um boom de vitaminas na pele, você tem que estimular ácido hialurônico, você tem que vitamina C, você tem que continuar protegendo a sua pele, passando um protetor solar de boa qualidade, dando as vitaminas que a sua pele necessita. Entende isso? Isso eu estou falando de face, mas podia falar também de corpo, de abdômen. Então, mesmo que você opte por fazer uma abdominoplastia, mas você tem que tratar a pele da região do abdômen. Tem que tratar a musculatura da região. Compreende isso que eu estou falando? Então, assim, fuja desses tratamentos que se dizem definitivos, fuja de milagres, vamos ser coerentes com a nossa saúde, né? Com os nossos também objetivos, tá bom? Sem expectativas irreais. Entrou mais alguém? Henrique Campos. Sim, seja muito bem-vindo, Henrique. O Elba. Seja muito bem-vindo, Elba. Seja muito bem-vinda. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer sobre esse tema? Tem alguém aqui, algum homem desses que estão assistindo, que já fez algum tratamento de harmonização, seja de face ou de corpo? Tem alguém? Não precisa ter vergonha não de falar. Tem alguém que já fez? Gente, então tá, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Todas as segundas-feiras eu faço live para esclarecer, para deixar que a biomedicina estética esteja mais acessível, esteja ao alcance de todas as pessoas, tá? Não apenas de uma elite. É por isso que eu tiro dúvidas, que eu esclareço, porque a minha missão é democratizar o uso da biomedicina estética, tá bom? Pode botar a musiquinha aí, Maria. Falta 2 minutos ainda. Dá tempo de fazer uma pergunta, gente. Então tá. Vamos aproveitar, gente. Aproveitar que a doutora tá afiada hoje. Muito obrigada, Cida. Então, vamos lá. Muito obrigada. Gente, então, beleza é saúde, saúde é para todos. Muito obrigada pela audiência de vocês, tá bom? Cida botou parabéns, Maria da Brasil botou parabéns pela excelente live. Gente, quem gostou da live, avisa que segunda-feira tem outro tema, tá bom? Toda segunda-feira aqui, tá bom? Tema da próxima live. Vou fazer uma enquete com o tema da próxima live de segunda-feira, tá bom? Quem tiver sugestão, deixa lá no Instagram.